Olá a todos, eu sou a Raquel da Toca do Nunca e hoje trago-vos mais um vídeo para o projeto Book Lovers. Neste mês de março, a propósito do Dia da Mulher, decidimos dedicar-nos à leitura de escritoras. E eu, além de vos trazer uma escritora, trago-vos uma escritora portuguesa que é Rosa Lobato Faria. Vou começar por vos falar um bocadinho desta autora. O nome completo, eu preciso aqui das minhas cábulas, é Rosa Maria de Bettencourt Lobato Faria. Ela nasceu em 1932 e infelizmente já não se encontra entre nós, faleceu em 2010. Eu por acaso recordo-me de ter ouvido falar na altura do falecimento de Rosa Lobato Faria. Tinha então 77 anos. Ela é bastante conhecida do público português porque, além de ser escritora, era também compositora e atriz. Como compositora, ela ficou célebre, por exemplo, pelo poema de Chamar a Música, que foi interpretado por Sara Tavares no Festival da Canção em 1994. E como atriz, notabilizou-se, por exemplo, pela sua participação na novela Vila Faia, que foi uma das primeiras ou a primeira novela a ser produzida em Portugal. E participou também numa série cómica chamada A Minha Sogra é uma Bruxa. Ela era precisamente a sogra e era literalmente uma bruxa. Como autora, ela tem uma obra vastíssima, não dá para estar a enumerar. E por sugestão da Silvéria, que até me emprestou o exemplar, eu li A Trança de Inês, porque já tinha visto uma opinião sobre este mesmo livro e tinha ficado interessada, e eu aproveito para falar sobre ele aqui neste mês dedicado às mulheres. Também já agora faz referência e quase presta homenagem a uma das mulheres mais paradigmáticas da nossa história, que foi Inês de Castro. Portanto, acaba por ser dois em um. Falo-vos de uma escritora e falo-vos também de uma lenda. Portanto, é difícil falar-vos sobre este livro, sobre A Trança de Inês. É difícil descrevê-lo, ou seja, ele baseia-se na lenda de Pedro e Inês, não tanto na história real, mas nos acontecimentos que foram sendo mitificados, mas depois acaba por recontar esta história ao longo de outras épocas, sendo o fio condutor entre todas elas, de certa forma, em termos simbólicos, a própria trança de Inês, que Dom Pedro tanto venerava. E o livro está escrito precisamente na primeira pessoa, sendo a história contada por Dom Pedro. Antes de mais, aquilo que eu gostava de destacar é que a escrita de Rosa Lobato Faria é simplesmente bela, lírica, enleva-nos de tal forma que, por exemplo, eu antes de ter começado esta leitura estava a ler um outro livro que não estava a puxar nada por mim, e quando passei minutos depois para A Trança de Inês, eu que pensava que já só ia ler umas páginas, acabei por ler bastantes mais do que aquilo que esperava, porque simplesmente via-me compelida a ler mais. Apesar de ter estas características, é também uma escrita bastante informal, bastante próxima, ou seja, não é que seja uma escrita bastante formal, é uma escrita até informal, usa às vezes até do calão, mas usa-o de uma forma sensível, sabe quando empregar esse tipo de linguagem. Acaba por assim tornar-se um pouco mais próximo, um pouco mais acessível, fazendo-nos empatizar com a experiência das personagens. Mas aquilo que até no meu caso mais me surpreendeu foi a criatividade de Rosa Lobato Faria. Eu confesso que da impressão que tinha de Rosa Lobato Faria em termos profissionais, em termos do seu trabalho como atriz e como compositora, pensava que a escrita dela fosse um pouco mais linear, mas é tudo menos isso. Ela consegue trazer tanto elementos do passado como elementos contemporâneos, como elementos distópicos, e tem bastante criatividade ao conjugá-los e até mesmo ao criá-los, ou seja, nota-se que há ali um trabalho de estruturação bastante grande, mas também uma imaginação bastante fértil. Isso, a mim, pessoalmente, foi o que me surpreendeu mais, pois não tinha essa impressão. Eu, na altura, dei-lhe logo 5 estrelas, eu fiquei mesmo fascinada. Ainda que eu agora reconheça que faltou algo mais conclusivo em relação
a um elemento da história. Mas ainda assim, isso não desvirtua de qualquer modo a opinião que eu tenho deste livro. Acima de tudo, a experiência bastante agradável que eu tive ao lê-lo. Eu fiquei assim bastante curiosa para experimentar outros livros da autora e gostaria que vocês me dessem também algumas sugestões, se já leram ou se também têm curiosidade. Deixem aí em baixo nos comentários as vossas sugestões, as vossas questões e também a vossa opinião em relação aqui a este vídeo. Continuem a acompanhar os vídeos das Book Lovers durante o mês de março. Eu vou deixar aqui em baixo os links da Roberta e da Silvéria para vocês verem os vídeos que elas também estão a preparar. E deixem-nos também as vossas sugestões de algum tema ou de algum livro que gostavam que nós trouxéssemos para falar no âmbito do projeto Book Lovers. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus!